e de cada vez mais realmente se sentir poderoso através do poder aquisitivo a qual ele luta para poder conseguir. Não estou dizendo que isso não venha fazer parte das nossas vidas, porque biblicamente falando, todas essas coisas são consequências. Deus promete abençoar a nossa vida. Deus promete fazer de você uma pessoa próspera, até financeiramente falando. Deus tem controle da vida material de todos nós, e a Bíblia diz que quando nós praticamos a fidelidade a Deus, que Deus então confirma as suas promessas sobre as nossas vidas. Mas essas coisas, biblicamente falando, são totalmente secundárias diante das exigências maiores da própria palavra, que exige de você um comportamento de cristão, exige de você realmente uma atitude de alguém que se identifique com Jesus, porque esse se identificar com Jesus é que vai fazer a diferença para Jesus. É que vai fazer a diferença para Jesus. E Pedro então falando, ele falou sobre se compadecer. Ânimo para ser uma pessoa que se compadeça do seu próximo. Falou ele sobre amizade, fraternalmente amigos. Falou ele sobre ser misericordioso. Falou sobre ser humilde. Sobre ter humildade. Valores importantes. Depois ele falou algo que no mundo competitivo de hoje parece que é tão difícil para as pessoas. Não pagar o mal com o mal, disse ele. Não devolver injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Diga glória a Deus. Ele fala bem dizer. Por que ele falou isso? Porque hoje tem gente que basta ser contrariado para ele maldizer alguém. Maldizer, sem dúvida alguma, é um antônimo de bem dizer. Tem pessoas às vezes que têm na boca ou a boca ligeira para poder falar coisas que não devem ser faladas. Tem pessoas que às vezes são da igreja, fazem parte de uma igreja, conhecem o Evangelho, mas não se deixam corrigir por Deus, são incorrigíveis. Porque tem facilidade para falar o que não deve. Tem facilidade para deixar entrar na boca palavras que não são palavras de bênçãos. Tem facilidade para murmurar. Tem facilidade para falar mal do próximo, do semelhante. Tem pessoas que acham que isso aí não é importante, e essas mudanças são fundamentais nas nossas vidas, porque elas expressam exatamente o grau de Deus agindo em nós, a presença de Deus agindo em nossas próprias vidas. E o apóstolo São Pedro, depois que ele falou de nós, para nós não sermos pessoas dadas a injúrias, ele veio e disse alguma coisa muito interessante para chamar a nossa atenção, mostrando para nós que a felicidade de Deus para a nossa vida, se nós então queremos, nós todos sermos felizes, disse o apóstolo São Pedro, que é algo que é fundamental nós observarmos, que é algo de relevância, algo de enorme importância, nós observarmos se quisermos então sermos felizes. E o que ele diz aqui na sua palavra: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, falem com maldade, disse ele. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Diga glória a Deus. Quase todos os pecados cometidos pelos homens, pelos seres humanos, estão quase que diretamente ligados às coisas que nós falamos. A precipitação, a falta de sabedoria, a forma apressada em dizer coisas que não devem ser ditas.
a falta de equilíbrio, até mesmo para responder às provocações, para responder às agressões. São exatamente nessas pequenas coisas que você percebe realmente a ação de Deus sobre a vida de uma pessoa. Porque quando uma pessoa está comprometida com Deus, quando uma pessoa está envolvida e preocupada realmente em adquirir os valores estabelecidos na própria palavra, como regras de mudança de vida, a primeira coisa que ele aprende é controlar a sua língua. A primeira coisa que ele aprende é ter cautela nas coisas que fala, porque ele sabe muito bem que nas coisas que ele fala, que não são vigiadas, na qual ele perde o controle, ele pode trazer para si consequências inevitáveis, que geram sofrimentos, que geram dificuldades, que geram problemas, unicamente pela falta de sabedoria para abrir a boca e para dizer o que tem que ser dito. Quando você lê a Bíblia, você percebe inúmeros textos de advertência dentro da própria palavra de Deus, como está lá em Salmo 141, salmista dizendo: põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Como está também na palavra de Deus em Mateus 12, 37, digo-vos que toda palavra frívola, que quer dizer exatamente volúvel ou irresponsável, que porventura falares, todos nós daremos conta no dia do juízo. E diz aqui em Mateus 12, 37, que pelas nossas palavras nós seremos justificados e pelas nossas palavras nós seremos condenados. Então, quando Jesus disse isso, ele estava deixando bem claro para nós tomarmos cuidado com as coisas que falamos, para nós tomarmos cuidado com as coisas que saem da nossa boca. Porque muita bênção nós perdemos por falar demais. Muitas bênçãos nós perdemos por não sermos vigilantes. Muitas bênçãos nós perdemos por não sermos cautelosos, por não sermos prudentes e darmos então a chance a nós de abrirmos a boca para falarmos o que não devemos falar. Quando a vida de alguém muda, o linguajar muda também. Quando alguém de fato muda, isso é perceptível na maneira como ele fala. Você pode prestar atenção. Quando você percebe que existem pessoas que se intitulam cristãs, ainda chamam palavrão, algo está errado. Quando você vê pessoas que se intitulam cristãs e são descontroladas, que no primeiro teste de afronta abrem a boca para murmurar, para reclamar, para se descaracterizar na primeira contrariedade que enfrenta, algo está errado. Quando você vê pessoas que se intitulam cristãs, que são rápidas para agredir as pessoas, são rápidas para machucar, são rápidas para ferir, usam a língua para deixar a pessoa para baixo, usam a língua para constranger, usam a língua para diminuir, para abater as pessoas, algo está errado com essa vida cristã. Porque quando você observa a palavra, você vê várias recomendações. Pronto para ouvir, tardio para falar, diz a palavra de Deus. Escute mais e fale de menos. Quando você lê a palavra, você percebe que está lá na Bíblia vários textos. E um deles diz que a palavra branda é medicina, traz cura. Quando você lê a palavra, você vai encontrando várias advertências para todos nós, mostrando para nós tomarmos cuidado com o que falamos, mostrando para nós tomarmos cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque como disse Jesus, nós somos julgados pelo que falamos. Poderemos então sermos condenados ou sermos justificados pelas coisas que temos falado, segundo aquilo que lemos aqui em Mateus.
E tem crente